sejam muito bem-vindos a mais uma Análise Zeus. Eu sou a Bruna Peron. E eu sou a Nadiara Pereira. E hoje vamos falar da primavera, a nova estação que começa nesta quarta-feira, 22 de setembro, mais especificamente às 16 horas e 21 minutos. Este momento em que se inicia a primavera aqui no hemisfério sul e o outono no hemisfério norte é conhecido como equinócio, e este fenômeno está mais relacionado à astronomia do que com a meteorologia. As estações do ano são decorrentes da inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol, e em setembro os raios solares incidem diretamente sobre a linha do Equador, fazendo com que os dois hemisférios do planeta recebam a mesma quantidade de luz. A primavera, que é conhecida como a estação das flores, para a meteorologia é a estação das tempestades. E por ser um momento de transição, costuma apresentar uma alternância entre períodos com características do inverno e períodos com características do verão. E para a agricultura, a chegada da primavera é um momento muito esperado, porque indica o retorno das chuvas para o início do plantio da safra de grãos em grande parte das áreas produtoras. Então, vamos acompanhar como está sendo esse início da primavera no Brasil. E olha que o padrão está muito parecido com o do ano passado, porque estamos em um processo de instalação de um novo fenômeno Laninha. As águas do Oceano Pacífico Equatorial estão mais frias do que o normal, e a tendência é que o fenômeno influencie o clima ao longo desta estação. Este deve ser o segundo ano consecutivo sob influência de um fenômeno Laninha, e pelo que tudo indica, este fenômeno não deve ser tão intenso como o de 2020, mas ainda assim deve ter os seus impactos refletidos na distribuição das chuvas. Aliás, os impactos já estão sendo sentidos sobre o interior do Brasil, não é mesmo, Nadiara? Isso mesmo, Bruna. A Laninha costuma ter seus efeitos mais marcados sobre a região sul, onde traz um risco maior para a estiagem, e sobre as regiões norte e nordeste, onde intensifica os sistemas meteorológicos, proporcionando chuvas mais volumosas. Sobre as regiões centro-oeste e sudeste, a Laninha não tem seus efeitos tão marcados, mas costuma trazer uma irregularidade maior para as chuvas, tanto no início quanto no final do período chuvoso. Por isso que costumamos dizer que a Laninha provoca um encurtamento da estação chuvosa. E neste ano, ainda durante o mês de setembro, as chuvas estão ocorrendo de forma bastante escassa sobre o interior das regiões sudeste e centro-oeste, o que ainda não possibilita condições favoráveis para o início do plantio. Aqui neste mapa da esquerda temos a precipitação acumulada até o dia 20 de setembro, e aqui podemos conferir nas manchas em vermelho como a chuva ocorreu de forma irregular em boa parte do interior do país. Em alguns pontos, os volumes foram mais expressivos, como vemos em partes da região sul e no meio oeste da região norte. Nestas regiões, inclusive, os volumes de chuva ficaram acima da média e os desvios ficaram positivos, como podemos conferir neste mapa da direita, que mostra a anomalia da precipitação até o dia 20 de setembro. Neste mapa, também podemos conferir como o desvio ficou negativo em importantes áreas do Paraná, de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e também em parte do leste do Mato Grosso. E com a falta de chuvas, o calor se intensificou e predominou sobre a maior parte do interior do Brasil. Esse mapa representa a anomalia da temperatura máxima e alguns estados do sudeste, do centro-oeste, do Mato Piba atingindo até 5 graus acima da média. Mas e aí, Bruna, o que a gente pode esperar para esse início da primavera e também para os próximos meses? Olha, Nadiara, até o final de setembro as chuvas devem continuar ocorrendo de forma bastante irregular sobre o interior do Brasil. As chuvas mais expressivas devem continuar ocorrendo sobre áreas do interior da região norte e também do noroeste de Mato Grosso. Já sobre a região sul ainda são esperados episódios fortes de chuva, onde inclusive já até choveu acima do esperado para o mês, conforme já comentamos anteriormente. É para a virada do mês, entre setembro e outubro, que o interior das regiões sudeste e centro-oeste devem receber algumas pancadas de chuva de forma um pouco mais significativas. Como podemos conferir nesta animação que mostra a previsão para os últimos 10 dias do mês de setembro, aqui observamos que, especialmente a partir do dia 25, instabilidades começam a se espalhar sobre o interior do país e organizam pancadas de chuva entre Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Porém, a chuva ainda não deve ser tão expressiva e abrangente e deve ocorrer preferencialmente de forma mais isolada, mas não se descarta a possibilidade de volumes intensos em alguns pontos.
Agora que já comentamos o que deve impactar a primavera 2021 e quais as condições esperadas até o final do mês de setembro, vamos agora conferir de como a chuva deve se comportar ao longo dos próximos meses. Agora em outubro, normalmente a chuva já retorna sobre a maior parte do interior do Brasil e também sobre algumas áreas do Mato Piba. Os maiores volumes são esperados sobre áreas da região norte, do Mato Grosso e em alguns pontos da região sul. Já sobre a maior parte do interior do Nordeste, o tempo seco ainda deve seguir predominando. Este mapa mostra a tendência climática realizada mensalmente pela Zeus. Aqui mostramos a tendência do comportamento das chuvas, variando entre abaixo e acima da média e dentro da média. Para este ano, as chuvas devem ocorrer de forma regular sobre a maior parte da metade norte do Brasil. Inclusive, em algumas áreas pode chover de forma mais frequente e com volumes que podem ficar acima da média, como é o caso destas áreas em azul, entre o Mato Grosso, Rondônia, Pará, Maranhão e Piauí. Nestas áreas em verde, no interior do país e em partes da região sul, neste mês, as chuvas tendem a ocorrer dentro da média. Contudo, nesta área em amarelo e principalmente na área em vermelho desta figura, que engloba partes de Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e de Mato Grosso, a expectativa em outubro indica bastante irregularidade das chuvas e por isso os volumes devem ficar entre abaixo e muito abaixo da média. Ou seja, as chuvas não devem ocorrer de forma persistente e nem com volumes significativos. Os episódios serão mais espaçados e isso deve contribuir para períodos de veranico. Já com relação às temperaturas, assim como foi o mês de setembro, outubro ainda deve contar com temperaturas bastante elevadas, especialmente entre o centro-oeste, norte e grande parte do nordeste, como podemos observar nestas áreas em laranja desta figura, onde as chuvas ainda estarão aumentando de forma gradativa. E como ainda é normal para o mês, as temperaturas mais amenas devem ficar concentradas em algumas áreas das regiões sul, do sudeste e até em partes da Bahia, como mostram as áreas em verde. No mês de novembro, as instabilidades ganham força sobre o interior do país e os maiores volumes de chuva são esperados em uma faixa que vai desde a região norte, passando pelo centro-oeste até o sudeste. A chuva também costuma ganhar força sobre o interior do Mato Piba e nas áreas mais ao sul são esperados volumes mais moderados. Para novembro deste ano, momento em que as previsões indicam que a Laninha atingirá o seu pico, a distribuição das chuvas sobre o Brasil deve refletir os impactos deste fenômeno. Com isso, a metade sul do país deve enfrentar um mês mais seco do que normal. Isso não significa que não irá chover ao longo do mês, mas sim que as chuvas devem ocorrer de uma forma mais irregular sobre essa área em amarelo do mapa e há um risco maior para a ocorrência de veranico nesta região. Já sobre a metade norte, a expectativa é de chuvas próximas da normalidade sobre a maior parte dos estados. E nestas áreas em azul, pode chover acima da média. Inclusive em algumas áreas de Mato Grosso, onde costuma chover bastante em novembro, esse indicativo de volumes de chuva acima da média pode refletir em períodos de invernada que podem impactar nas atividades no campo. Quanto às temperaturas, em novembro o calorão deve diminuir um pouco sobre o interior do Brasil, por causa do aumento das chuvas. O calor não será tão intenso nestas áreas em verde, entre o centro-oeste, sudeste e região sul. As temperaturas continuarão mais elevadas nas áreas mais avermelhadas, do oeste de Mato Grosso do Sul e entre o interior nordestino e o extremo norte do país. E por fim, chegamos no mês de dezembro, que é o mês de transição entre a primavera e o verão e também um dos mais chuvosos sobre o interior do Brasil. E para este mês temos uma expectativa um pouco diferente do mês anterior. Normalmente em dezembro chove de forma mais intensa em uma faixa que se estende desde áreas da região norte, passando pelo centro-oeste até áreas do sudeste. Normalmente também chove de forma mais intensa em algumas áreas do Mato Piba, mas no interior do nordeste o tempo seco ainda segue predominando. A previsão da Zeus para o mês de dezembro indica uma certa irregularidade das chuvas em parte da região central do país, como podemos observar nas áreas em amarelo deste mapa. Nesta região costuma chover de forma expressiva em dezembro, mas para esse ano o indicativo de chuvas abaixo da média não significa um mês totalmente seco, mas sim um mês marcado por intervalos maior entre os dias de chuva e os dias mais seco, e também um risco maior para veranicos. A mudança no padrão também pode ser observada na região sul,
onde devemos esperar a volta das chuvas significativas. Inclusive, em alguns pontos devemos esperar volumes acima da média, como mostramos nestas áreas em azul. Enquanto que no restante do Brasil, nestas regiões em verde, dezembro deve contar com chuvas dentro da normalidade, o que pode trazer um refresco para as regiões que devem sofrer com a falta de chuva nos meses anteriores. Com relação às temperaturas de dezembro, com a expectativa de chuvas mais irregulares no interior do Brasil, as temperaturas também devem ficar um pouco mais elevadas, como mostram as áreas em amarelo desta figura. Neste mês ainda devemos esperar chuvas mais persistentes sobre o sul do país, o que pode explicar as temperaturas mais amenas nestas áreas. Enquanto no centro e no norte do Brasil, as temperaturas máximas também não devem atingir valores extremos, pois em dezembro a chuva já costuma ocorrer de maneira uniforme nestas áreas. Acompanhe mais detalhes quanto às expectativas de chuva para a sua região durante a primavera no portal da Zeus Agrotech. E fique atento também aos nossos próximos programas aqui no YouTube. Aproveite para compartilhar este vídeo com seus amigos e também para se inscrever aqui no canal para não perder nada. Até a próxima! Obrigada pela sua companhia e até o próximo. Tchau, tchau!